Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sábado, dia 14 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso nós estamos alegres. Que a alegria do Senhor seja sempre a tua força, o teu vigor, a tua vitalidade, a tua saúde, porque a alegria do Senhor significa o quê? Significa a manifestação de um atributo do Deus vivo que é a alegria. Daí nós percebermos que o nosso Deus é o Deus da celebração, é o Deus da festa, é o Deus da alegria. Alguns teólogos mais antigos falavam e escreviam a respeito da Trindade, como se a Trindade estivesse dançando, né? E a Trindade convidasse a gente para dançar com ela. E é exatamente esse momento, essa circunstância, não apenas no momento, numa situação da vida, mas em todo momento. É o momento eterno, é o momento da alegria, é o momento da celebração, é o momento da festa. Então nós temos a nossa esperança ancorada, fundamentada exatamente nessa condição, nesse atributo de Deus que é a alegria, porque a alegria faz parte do caráter de Deus. E isso é uma grande bênção. Por isso que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia maravilhoso, um sábado inesquecível, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus! E hoje estamos falando mais uma vez da palavra de Deus, todos os dias, uma pequena porção da palavra. Estamos lendo o livro de Mateus de maneira sistemática, seletiva, linear, carreirinha, e estamos com isso exercitando, né, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento na nossa fé, alimentando a inteligência da nossa fé. Cremos que Jesus é o Senhor? Com certeza. Cremos que Ele é o nosso Salvador? Evidentemente. Cremos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Com certeza. Confiamos nos seus propósitos? Então, entender que Deus é grande, todo mundo entende. A questão disso é entender que Deus pode fazer e que Deus deseja fazer pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Então, mais uma vez, estamos lendo a palavra do Senhor e agora, dando continuidade, passamos por Mateus, os capítulos maravilhosos, falamos muito das parábolas, falamos das bem-aventuranças, falamos da história de Jesus, a sua biografia, né, a sua árvore genealógica e tudo aquilo que diz e que conta e que fala o livro de Mateus. Depois falamos sobre o pecado, né, o pecado que não tem perdão, como diz o próprio Senhor Jesus, nem nessa vida nem na vindoura. Por quê? Porque é o pecado contra tudo aquilo que poderia se manifestar de Deus na minha vida. Quando eu não quero, então, quando eu de maneira premeditada não quero mais Deus, eu não quero ouvir falar de Deus, numa maneira consequente e de uma maneira completamente fora de qualquer padrão que o ser humano tem, então eu estou pecando contra o Espírito Santo. Então, como eu sempre falo, não é fácil pecar contra o Espírito Santo, não é qualquer coisa. Mas a gente já conversou a respeito, falamos sobre o evangelho, sobre o profeta João, falamos sobre os fariseus, os religiosos, os herodianos, os fariseus, os escribas, a diferença dos saduceus, né, daqueles que eram mais políticos, daqueles que eram mais fundamentalistas, e tudo isso já tocamos, e depois entramos com certeza nas passagens e nas parábolas, né, que falam sobre o reino, e o reino dos céus é semelhante a... Né? E nós lemos as 6 parábolas que falam sobre o reino dos céus é semelhante a, e
a mãe de todas as parábolas, que é a parábola do semeador. Depois nós falamos sobre escatologia, né? E já falamos desde o mês de junho até ontem, né, sobre escatologia, sobre os últimos acontecimentos, e nós fomos visitando cada tema, pelo menos os principais. Não extinguimos o assunto, porque não tem como, mas a gente entende que nós conversamos bastante a respeito, entramos em todas as escolas teológicas, todas as escolas escatológicas sobre o tema, né? Entendemos que nós, nesse sentido mais amplo, não nos detalhes, mas no sentido mais amplo, nós somos pré-tribulacionistas porque somos pré-milenistas, ou seja, cremos no milênio, né? Que esse milênio realmente é uma era. A Bíblia chama essa era de 1000 anos, né? Então é 1000 anos, conforme está lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 7, né? E fazendo alusão àquilo que Pedro diz, também se referindo a Salmo capítulo 90, versículo 4, que 1000 anos é igual a um dia, para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, né? Mas entendendo que realmente passaremos por esse, como eu chamo, né? Por esse milênio sabático, esse Shabá milenar, que é quando a obra de Deus se manifesta de uma maneira equilibrada, não apenas para o homem, mas também para a natureza e para a criação. E as outras pessoas, o que vai acontecer? As pessoas vão estar vivendo. Tanto elas estarão vivendo, né, que estarão, como é que fala? Resultado, né, da grande tribulação. A grande tribulação é o momento em que a igreja, aquele segundo grupo, esqueci, é arrebatado, lembrei, aquele grupo é arrebatado, e aqui o ambiente fica completamente, né, terrível, trágico. E aí você tem do Apocalipse 5 até o Apocalipse 20, tudo o que vai acontecer. Não entrei detalhadamente, porque eu acho que mais tarde, quando a gente for ler Apocalipse, em algum outro momento, aí a gente entra nos detalhes, as 7 trombetas, os 7 cálices, os 7 selos, os 3 ais, né? Eu não falei esses dias a respeito, mas tem os 3 ais, tem os 144 mil, tem as 2 testemunhas, quem é o dragão, que é o diabo, quem é a primeira besta, que é o anticristo, quem é a segunda besta, que é o falso profeta. Então tudo isso, a gente vai entrar lá detalhadamente, não tem problema. Mas nós falamos da escatologia no sentido da programação, da cronologia de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque Jesus Cristo está falando para um povo chamado de povo gentílico, e aqueles que se convertem se transformam em igreja de Deus, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6. Então, nós somos o povo gentílico que nos transformamos em igreja de Deus. Sendo que o primeiro grupo, que é o grupo daqueles que são descendentes dos patriarcas, que eu poderia dizer, agora você entende, pertencem à era do ministério do Deus Pai. Lembram-se que eu falei? Primeira era, Deus Pai. De Adão até, claro, a criação, Adão, até Moisés. Segunda era, de Moisés até Jesus Cristo, que é a era do Filho. Agora não o Filho Jesus Cristo homem, mas o Filho segunda pessoa da Trindade. Então é de Moisés até Jesus. E a terceira era é de Jesus, sua ressurreição, agora falando de Jesus na sua condição humana, perfeitamente humano, né? Então, na ressurreição de Jesus, até esse momento que nós estamos vivendo, que é essa era. É a era dos 2 denários, ou seja, 2 milênios, 2000 anos. Sendo que a era entre Adão e Jesus são os 4000 anos, né? Ou são 2 eras divididas em 4000 anos. A primeira era de Deus e a segunda era de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Então você percebe que tem
toda a Trindade participando ativamente. Agora eu posso dizer assim, ministerialmente. Isso significa que o Espírito Santo não estava na era do Pai? Não. Significa que o Filho, segunda pessoa da Trindade, não estava na era do Pai? Também não. Significa que o Pai não estivesse ou na era do Filho ou na era do Espírito? Também não. Mas eu estou falando em relação a ministério. Aquilo que diz respeito de maneira mais pessoal, vamos chamar assim, dentro da Trindade, né? A Trindade é uma unidade composta, triúnica, né? Então você percebe todo... E a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai pontuando de uma maneira assim, tão equilibrada, de bom senso, tão delicada, tão carinhosa, né? E aí a gente vai percebendo a cada dia. Então nós falamos de escatologia nesse contexto, nessa lógica de amor, de carinho, onde Jesus pontua os acontecimentos para o povo que o recebe, para o povo que se prostra, se humilha diante da sua poderosa mão, diante do seu poderoso ministério, da sua autoridade, o reconhece como Messias. A messianidade de Jesus é pontuado durante todos os acontecimentos escatológicos, né? E aí a gente foi conversando a respeito, princípio das dores, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, o evangelho sendo pregado a toda criatura, a manifestação do abominável, né, que Jesus diz ali no livro de Mateus, e que Daniel fala na sua 70ª semana, que é quando essa semana de número 69, né, termina na destruição do templo, termina no ano 70 depois de Cristo, e aí tem o hiato entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Quando começa a semana de número 70? Quando o anticristo for revelado, conforme Jesus diz, o abominável, e conforme Paulo fala, segundo a eficácia de Satanás, o anticristo. Então esse anticristo, por que eu falo esse? Porque houveram muitos durante toda a história da humanidade, mas esse tem características um pouco mais profundas, né? E aí começa. Por que eu sempre falo, e nós, entre aspas, estamos subservientes a essas semanas? Porque são as semanas de Daniel, e que Daniel está se referindo ao povo de Deus, ao povo eleito do Senhor, né? Ao povo separado pelo Senhor, preparado pelo Senhor, para que Jesus se manifestasse. Então, todas as 70 semanas de Daniel são para aquele povo. Nós entramos no parênteses entre a semana 69 e a semana 70. Né? A teologia chama isso de parentético, né? Que é exatamente esse parênteses onde o povo chamado de Igreja de Deus agora, por causa de Jesus Cristo, é herdeiro das promessas em Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo fala, por exemplo, no livro de Gálatas, mas também fala no livro de Coríntios, fala aos Tessalonicenses também, fala a respeito disso, certo? Então vamos continuar. Agora, voltando aos acontecimentos, eu poderia chamar a história de Jesus, né? A estoicidade de Jesus, nós vamos em Mateus capítulo 26. E Mateus 26 tem uma coisa muito curiosa que eu quero compartilhar com você. Se não der para falar tudo, a gente termina de falar amanhã. Mas é tão bonitinho, eu vejo as pessoas pregando a respeito desse texto e confundindo os textos, né? E eu acho até engraçado. Mas vamos ler aqui para que você entenda o que está acontecendo. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe. Rosa Araújo, Rosa Araújo, tudo bem? Deus abençoe. Sempre estou orando por você e pela tua família. Bispo Antônio também, orando pelo dia 6 de setembro, cirurgia.
E nós estamos orando para que dê tudo certo, tudo na paz, na presença do Senhor, o Senhor preparando todas as coisas, em nome de Jesus, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, também a Eva, estamos sempre orando por você, Eva, também pela Cristina, sua parente, sua tia, também orando pela Débora, pela Raquel, pelos seus genros, pelo netinho, pastora Mara também, pelo seu Ulisses, a Milena, também o Douglas, e também Nora, e também netinhos. Deus abençoe a todos. Também João, Roseli, Deus abençoe. Ângela, a plenitude, a graça, o poder de Deus sobre a dona Polônia também, se derramando sobre filhos e netos, a presença, o mover do Senhor também. A Amanda, Deus abençoe Amanda, o seu trabalho, o seu cotidiano, aí no teu trabalho, que Deus te abençoe, também em nome de Jesus. A presença, o mover de Deus se derramando sobre o trabalho de cada um de vocês aí que estão trabalhando. O Senhor lhes dê bom êxito, sucesso, realização, vitórias, conquistas, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor e eu vou falar dessa curiosidade do texto. Mateus capítulo 26, versículo 1, dando continuidade, saindo agora do sermão profético de Jesus, saindo daquilo que eu chamo do Apocalipse de Jesus, né? Saindo do sermão, do quinto sermão de Jesus, que fala sobre os últimos acontecimentos, andando agora, trabalhando em cima do ministério do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 1, diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Então estamos falando de Maria de Betânia. Marcos capítulo 14, versículo 1, fala exatamente o mesmo acontecimento no mesmo ambiente. Marcos capítulo 14, versículo 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, reclinado à mesa, só para a gente entender, a mesa era aquilo que a gente tem hoje, assim, de cultura, aquilo que, por exemplo, acontece no Japão, né? Em muitas casas também, em outras regiões da Ásia, que a mesa ela fica, vamos supor, como se fosse uma bancada por sobre o piso. Não tem os pés que na cultura ocidental nós temos, né? Aquela mesa mais baixinha, tá? Parecendo quase uma mesa de centro de sala, né? Então é por isso que a Bíblia fala que ele estava se reclinando à mesa. Significa que ele estava próximo da mesa, que estaria, por assim dizer, cear, se alimentar, né? Diz aqui, casa de Simão, o leproso, veio a mulher trazendo um vaso de alabastro,
alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Eu acho tão interessante essa frase de Jesus, ela fez o que pôde. É exatamente o desafio que nós temos em toda a nossa vida ministerial, seja lá qual for o ministério. Né? Seja de uma cabeleireira, seja de um médico, seja do engenheiro, seja de um pastor, seja de um mestre, fazer o que pode. E mais do que isso, não é apenas fazer o que pode aos nossos olhos, mas fazer o que pode aos olhos de Deus, como Jesus constata em relação a Maria de Betânia. Ela está fazendo o que ela pode. Meu Deus, que desafio maravilhoso e que ela cumpre tão bem, tão cabalmente, né? Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Agora em João, eu li Mateus, eu li Marcos e vou ler João. Aí você vai falar, por que você está lendo o mesmo texto? Aí eu já vou te explicar. João capítulo 12, versículo 1 a 8 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. João fala que ela ungiu os pés, enquanto Mateus e Marcos fala que ela ungiu a cabeça, tá? Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Bom, por que eu li esses 3 textos? Mateus, Marcos e João, né? E incrível, porque uma boa parte dos textos, eles são sinóticos, ou seja, têm a mesma fonte, são vistos por uma mesma, por um mesmo prisma, né? Sempre assim, Mateus, Marcos e Lucas. Esse texto é diferente. É Mateus, Marcos e João. Né? Então, é diferente esse acontecido, porque ao invés de estar nos 3 evangelhos sinóticos, está em 2 evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, e já pula para João. Né? E Lucas não cita. Agora que vem a questão. Lucas cita uma mulher chamada mulher pecadora. Eu vou te falar porque que eu estou dando risada daqui a pouco. Mas vamos lá no texto. Lucas capítulo 7, versículo 36. Veja como é diferente. E como a gente precisa sempre ler, por mais simples que seja o texto, para que a gente não se perca. Olha aqui o que diz. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, lembra-se, Marcos, Mateus e João fala que era Simão o leproso. Aqui é Simão o fariseu. Em nenhum momento um fariseu
sendo leproso, permitiria ou se permitiria estar dentro de uma casa. Por quê? O fariseu é fundamentalista. Então o fariseu já, por si só, pelo peso da sua própria religião, ele não estaria em convívio com ninguém, tá? Então vamos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu, nenhum momento está chamando ele de leproso. Já expliquei para você que naquela época, aos olhos da religião, da tradição, de uma cultura tacanha, né, fundamentalista, leproso era leproso. Leproso não tinha identidade, não tinha nome, não tinha família. Leproso só era leproso. Não tinha outra nomenclatura. Não se chamava mais pelo nome. Só era leproso. Tá? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Um convidado, aqui Jesus é convidado para ser aferido, para os religiosos pressionarem ele na parede. Não é convidado porque ele foi convidado, olha, vamos receber Jesus, não. Era para poder colocá-lo em alguma situação vexatória ou constrangedora. Não era para convidar porque Jesus estava sendo convidado porque ele era bom, não, era o contrário. Os religiosos aqui estão convidando Jesus para poder aferir, para poder questioná-lo em relação à lei de Moisés. É diferente, tá? E voltando-se para a mulher, disse: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Por quê? O convidado ilustre, geralmente, quando entrava, o dono da casa mandava o seu servo, o seu serviçal, lavar-lhes os pés. Era normal, era comum. E diz aqui: não me deste águas para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Enxugar com os cabelos significa que a mulher soltou o cabelo. A mulher soltar o cabelo naquela cultura, naquela época, era exatamente a mesma coisa do que uma mulher se despir. Ou um homem se despir nos dias de hoje, mas geralmente se pensa mais na mulher. Então, uma mulher se despir. Por quê? Porque era contrário vamos chamar assim, ao hábito, aos costumes. Né? Uma mulher só se despia perante o seu marido, num quarto fechado, às 4 paredes. Então, soltar o cabelo para aquela lógica, para aquela cultura, para aquela região, até os dias de hoje, mas principalmente naquela época, soltar o cabelo significa se despir. Aquela mulher entre aspas, se despiu diante de Jesus, quer dizer, ela se humilhou, ela se derramou, ela se abriu ao mestre, né? Como diz uma música da Bispa Sônia, lá no Renascer Praise, né? Quando fala sobre essa história e a cantora fala me derramar, né? Ela fala como se estivesse se quebrantando diante do altar da presença do Senhor, exatamente a mesma coisa que acontece aqui nessa história. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo por quê? Porque mandava lavar os pés. Estamos falando de um convidado. Esse convite aqui
é um convite matreiro, é diferente. Mas um convidado, naquela época, vinha e o próprio dono da casa lhe derramava um azeite, um óleo sobre a cabeça e o beijava. Era o costume beijar o convidado ilustre, que deveria ser destacado perante as outras pessoas, tá? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então por que eu sempre li? Eu não consigo, não me sai mais da memória uma vez, várias pessoas pregando, em vários momentos, né? Quando a pessoa está pregando esse texto, uma boa parte delas confunde. Então você tem 3 Marias na Bíblia. Você tem a Maria, mãe de Jesus, você tem a Maria Madalena, que é a Maria de Magdala, né, da região de Magdala, e você tem a Maria de Betânia. São 3 Marias, que não tem nada a ver com a mulher pecadora. A mulher pecadora é uma outra mulher, é uma outra história. Aí você vai falar, tá bom, mas por que você dá risada? Porque as pessoas confundem. E uma vez, eu vou contar essa pra você, a gente já vai terminar. Amanhã a gente conversa mais. Mas essa é muito engraçada. Por quê? Porque a pessoa teve uma fonte de conhecimento de uma outra, creio eu, né? Eu estou pensando quem ouviu a pregação, né? Então eu estou daqui, ouvinte. Então ela falou assim, porque eu sei, porque Lázaro morreu, porque a Bíblia, realmente a Bíblia não fala que, só fala que Lázaro estava muito enfermo, né? João capítulo 11. Mas não fala o motivo da enfermidade, só fala que ele estava muito enfermo. Agora eu sei porque Lázaro morreu. Aí as pessoas ficavam, amém, aleluia e tal. Aí ele falou, sabe por que Lázaro morreu? Porque morreu de desgosto. Porque ficou sabendo que Maria, a sua irmã, tinha dupla identidade. Ele ficou sabendo que Maria era pecadora, ou seja, era prostituta. Mas Maria não era prostituta, Maria era outra mulher. Só que as atitudes são as mesmas. Ela também derrama bálsamo, ela também se prostra diante de Jesus. Aliás, as 3 vezes que fala de Maria de Betânia, se você for ler aí na tua meditação particular, você vai perceber que as 3 vezes que fala de Maria de Betânia, ela está aos pés de Jesus, né? Quando ela está... As mulheres sabem muito disso, porque se prega, muitas mulheres, principalmente em reunião de mulheres, se prega a diferença de Maria e de Marta, né? Porque Marta está em atividade e Maria está aos pés de Jesus, representando a figura da igreja, né? Uma igreja que acha que a prática, o exercício, o simples fato de fazer, ele está, por muito fazer, ela está se aproximando mais de Deus. E não é verdade. Enquanto Maria representa uma outra igreja, aquela igreja que se prostra aos pés de Jesus e quer realmente as melhores coisas, que é o quê? Servir ao Senhor e aprender do Senhor. Então vocês, mulheres, já ouviram várias pregações a respeito, né? Mas você tem Maria de Betânia também, quando Jesus está a caminho daquela região e fica sabendo no meio do caminho, no meio da viagem, que Lázaro está muito enfermo, e quando Jesus se aproxima, Maria também se prostra diante de Jesus. E em terceiro lugar, agora, nesse momento, por exemplo, o livro de João, que fala da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, em João capítulo 12, é o acontecimento posterior, quando fala de Maria de Betânia, quando ela se derrama em bálsamo mais uma vez aos pés de Jesus e unge a cabeça de Jesus. Então você tem todo esse ambiente, que é diferente do ambiente de Lucas capítulo 7. Porque em Lucas capítulo 7, Jesus está vindo de uma discussão com os fariseus a respeito da identidade profética de João. E aí já vem um fariseu chamado Simão, que o convida, e é um convite público
Por que o convite público? Porque quando era um convite público, era normal naquela comunidade, nós estamos falando de uma cultura rústica, de uma cultura muito simples, de uma cultura muito limitada, né, em várias situações. Então, quando se chamava alguém ilustre, se abria as portas, a pessoa não participava do alimento em si, mas ela tinha a liberdade de entrar, de ver o que está acontecendo. Como a gente percebe que acontece às vezes, por exemplo, quando se mora num lugar com um quintal que é comum a muitas casas, né? Às vezes um vizinho ali está fazendo uma festa, está fazendo um almoço especial e os vizinhos passam, cumprimentam, mas isso não significa que o vizinho vai entrar na festa. Talvez tenha vontade, mas ele não foi convidado para entrar. Mas ele passa, cumprimenta todo mundo e tal, aquela coisa. Então era um ambiente muito familiar, né? Então, quando convida Jesus, esses fariseus convidam exatamente para pressionar Jesus. É diferente do ambiente onde Maria de Betânia está lá. Então, na verdade, a Maria de Betânia não tinha duas identidades. Maria de Betânia não era mulher pecadora, tá? Maria de Betânia também não era Maria Madalena e que também não era Maria, mãe de Jesus. Era Maria de Betânia, irmã de Marta e irmã de Lázaro, que moravam em uma das Betânias. São duas Betânias que tem naquela região. Em uma das Betânias, né, que ficava próximo de Jerusalém. É diferente da mulher pecadora, que possivelmente esteja na região de Naim. E essa mulher pecadora, ela era pecadora, pura e simplesmente. Pronto, acabou. Quando a gente passar lá pelo livro de Lucas, a gente vai falar mais a respeito da mulher pecadora, que tem muitas pregações a respeito da mulher pecadora. Então, Lázaro não ficou descobrindo que Maria de Betânia tinha duas identidades e não tem nada a ver Maria de Betânia com a mulher pecadora, tá? Maria de Betânia é falado em Mateus, e Marcos e João. Mulher pecadora em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, até porque o evangelho de Lucas é um evangelho que se preocupa mais com a cronologia de tempo e de fatos, primeiro tempo, depois fatos, enquanto Mateus é mais temático, se preocupa mais com os temas, não tanto com a cronologia dos acontecimentos, como Lucas se preocupa. Então você percebe que é um outro ambiente, é uma outra época, numa outra situação que acontece a manifestação daquela mulher, a mulher pecadora. Tá? Então, Lázaro não foi surpreendido, Lázaro não morreu de desgosto, porque descobriu que a sua irmã era pecadora. Muito engraçado. Mas olha, foi muito engraçado. Quando eu vi essa pregação, eu não parava de dar risada. Eu tive que até, assim, disfarçar, me levantar, fazer que eu ia no banheiro e tal, porque, mas do outro lado, é ruim, né? Porque a pessoa que está pregando, ela precisa saber o que ela está falando. Pelo menos tem estudado direitinho, né? Eu acho, né? Mas amém. Deus abençoe esse pregador, sua igreja, sua família, seus queridos, seus ministérios, mas é bom sempre a gente saber. Eu sei que muitos de nós sabemos, mas é só para a gente sempre pontuar que Maria de Betânia é a Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro, e que o Simão aqui não é o Simão fariseu, mas é o Simão leproso. É uma outra pessoa, é um outro ambiente. Não obstante, muitos naquela época se chamarem Simão, né? Mas era um outro Simão, era uma outra história, tá certo? Então, falando de Maria de Betânia, ela se derrama diante do altar do Senhor. E ela se derrama diante do Senhor Jesus exatamente, praticamente, com as mesmas atitudes da mulher pecadora. Né? E em 2 evangelhos fala que ela está ungindo a cabeça, em outro evangelho diz que ela unge os pés. Por quê? É lógico, o óleo caindo é aquilo que você lê em Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como bálsamo, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Por quê? Porque é unção representando a sua autoridade, a sua constituição. Quando Maria de Betânia derrama o seu bálsamo,
né, derrama a sua essência, ela está derramando, reconhecendo a autoridade do Senhor. Mas não obstante, reconhece o Senhor, olha que incrível, como autoridade sobre a sua vida, ela também unge os pés. Por que ungir os pés? Para o Senhor significa que está chegando o momento de uma nova etapa. Lembram-se o que significa pé na palavra? Tira a sandália dos teus pés, porque onde estás é terra santa. Ou como depois, mais tarde, Deus praticamente repete a mesma frase com Josué, significando uma nova etapa, um novo ambiente. Aquele contexto já acabou. Aquele contexto não existe mais. Como eu poderia dizer, bola para frente, vamos em frente, vamos avançar, vamos zerar o nosso odômetro para começarmos de novo. Então, os pés significavam o quê? Significavam a capacidade de renovo, a capacidade de se renovar no Senhor. E quando ela derrama o azeite aos pés do Senhor Jesus, ela está como que falando ao Senhor Jesus, eu estou me humilhando, porque ela também ela passa os seus cabelos nos pés, ou seja, eu estou me abrindo, eu estou me derramando, eu estou me humilhando, eu estou me expondo diante do Senhor. E ao mesmo tempo, ela está com aquele perfume, ela está falando aquilo que diz o Senhor Jesus. Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E pobre aí não é pobre financeiramente, materialmente falando. Também é, mas ele está falando pobre de espírito. É um outro tipo de pobreza, muito mais destruidor do que o pobre por uma questão financeira, material, sazonal, circunstancial, mas o pobre de espírito não, ele empobrece cada vez mais. Então o que Jesus está falando, que essa plenitude do Senhor, essa constituição do Senhor, está sendo não apenas reconhecida e pontuada, mas Maria está se humilhando a essa autoridade. Não basta eu chamar Jesus de mestre, como os fariseus fizeram lá em Lucas 7. Não basta eu entender e reconhecer Jesus como o grande libertador, o grande moderador, não. Mas eu preciso entendê-lo muito além disso. E eu preciso me humilhar diante do Senhor Jesus, me derramar diante do Senhor Jesus, me expor, desculpe o termo, depreciar, me desprezar, no sentido de querer defender a minha causa, não. Eu preciso me derramar. Conforme diz, poeticamente falando, um verso muito bonito, quando está naquela música do Renascer Praise, né? Me derramar. Então diz assim, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ou seja, é entender que a morte do Senhor Jesus é o nosso início. O nosso odômetro está sendo zerado na morte de Jesus. Porque com ele morremos, ou seja, com ele nos expomos, com ele somos condenados, ele sem pecado, ele sem maldição. Nós, pecadores, nós, malditos, nós, malvados. E nós nos derramamos, nos expomos. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ele fez, o que ela fez para a memória sua. Por quê? Porque Maria de Betânia aqui está representando uma igreja que foi lavada, remida, restaurada, renovada, restituída, reconstruída no Senhor. Representa o povo de Deus. Representa aqueles que desejam realmente viver o evangelho. Não de aparência, não de religião, ou de regra, ou de cumprimento de tarefa, de bater cartão, como falávamos antigamente. Não, mas uma igreja que deseja, sim, se derramar
e ao mesmo tempo entender que Ele em nós é tudo. E na sua autoridade, no seu óleo, no seu derramar, e o óleo aqui, como o Senhor Jesus fala, ela fez o que pôde. Significa nos derramarmos naquilo que podemos, naquilo que temos para oferecer como principal, porque é o nosso principal. Então todos nós no nosso ministério, né? Rosa Araújo como professora, Bispo Antônio como empresário, né? A pastora Mara como uma profissional de saúde que cuida de beleza, de embelezamento, de estrutura, de corpo, de saúde, né? Feminina principalmente. Então todos nós que estamos aqui, a Cicampana como uma grande empreendedora, vendedora. Então, todos nós que estamos aqui temos o nosso ministério. O que nós precisamos fazer é saber que esse nosso ministério, mais do que a venda, do que empreendedorismo, do que a disposição em servir o outro, é servir ao Senhor. E saber que nós estamos exatamente cumprindo com o nosso chamado cabalmente, para que um dia, não nós, mas o Senhor possa falar a respeito de nós. Já imaginou? Quando chegar para Roseli, quando chegar para Rosa Araújo, para o Bispo Antônio, para Cicampana, para Mara que está aqui, para Eva, o Carlos, como profissionais, como corretores, falar, ele fez o que pôde, ela fez o que pôde. Ou seja, cumpriu com seu ministério cabalmente. Eu creio, a maior aferição que o Deus Todo-Poderoso possa fazer de você, de mim, de nós todos. Então é um texto maravilhoso, amanhã a gente fala mais um pouco, mas é um texto muito especial e muito inspirador. E que o Senhor te levante nessa tua identidade, nesse teu atributo espiritual, nessa tua constituição e nesse teu chamado, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor para que nós possamos fazer aquilo que podemos em relação à nossa casa, à nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra, até pela alegria que a tua palavra nos dá, uma alegria, uma disposição, uma descontração. O Senhor Deus é maravilhoso. O Senhor nos alimenta a cada dia, a cada momento. E nós vamos sendo, ó Deus, a cada dia acrescentados no Senhor. A cada dia vivendo os teus propósitos, avançando, conquistando, realizando. Por isso derrama-te sobre cada um de nós que estamos aqui, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos queridos. Ó Deus de poder e maravilhas, vem sobre nós, os nossos queridos, familiares, avós, tios, marido, esposa, filhos, netos, pais, sobrinhos, genros, noras, a tua graça, a tua glória se derramando. Ó Deus de poder, todos aqueles a quem nós representamos, como Vitor, que tem pedido pela sua professora, os pais da sua professora que estão passando pela Covid-19, Senhor, abençoa, cura, visita, em nome de Jesus. Essa família da irmã Márcia, que está com o Senhor, seu pai, no hospital, numa questão de cirurgia cerebral, o seu cérebro sangrou, está na UTI, Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, com o teu bem-estar. Ó Deus, muda a história, muda o diagnóstico, transforma vidas, ressuscitando, restaurando, reconstruindo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pelo Brasil, o nosso país, a cada dia mais, a tensão entre os poderes, chamados poderes da República, está cada vez mais tensionada, né? Entre os poderes, judiciário, executivo, legislativo, e na verdade o poder legislativo no nosso ambiente brasileiro está subserviente, está completamente sem identidade, porque os outros poderes
estão, Senhor, se degladiando, enquanto o poder legislador, que poderia ser o poder moderador, não está cumprindo com o seu papel. E nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia do nosso Brasil, porque na verdade quem sofre é o cidadão, quem sofre é o povo brasileiro. Senhor, tem misericórdia, derrama-te, ó Deus, sobre essas pessoas que têm autoridade nesse poder judiciário e fazem o que estão fazendo de uma maneira completamente arbitrária, completamente política, completamente, enfim, nós colocamos tudo diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Se não bastasse tudo isso, ainda tem a pandemia, ainda tem os problemas estruturais de educação, de saúde, de segurança, de uma série de coisas. Senhor, nós te pedimos misericórdia, vem sobre o nosso povo, perdoa o nosso povo, quebra a maldição, que o teu nome, ó Deus, seja realmente expresso, manifesto, e nós possamos servi-lo, ó Deus, como país, como nação, possamos declarar Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, ó Deus, tem misericórdia da nossa terra. E quanto a nós, Senhor, em nome de Jesus, que seja um sábado maravilhoso, um final de semana memorável, inesquecível, em tudo que fizermos, tua glória, tua graça, tua presença, o teu mover, teu poder. E nós lhe daremos sempre toda a honra e toda a glória, que não nos falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor se derrame maravilhosamente, poderosamente, alegremente, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, os teus queridos, por onde você for, esse evangelho seja pregado. Sabe como? Vivendo. Você possa vivenciar, expressar, transbordar esse evangelho através das tuas atitudes. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, que você possa compartilhar, pregar o evangelho e fazer a tua inscrição lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, dá o teu joinha, dá o teu coraçãozinho e também você possa distribuir a palavra do Senhor sempre, porque esse é o nosso projeto, esse é o nosso objetivo de vida, é falar das coisas do Senhor, como diz a palavra, pensar nas coisas que são lá do alto. Então Deus te abençoe, um beijo para você, um sábado maravilhoso, domingo às 10 horas e às 4:30 da tarde. Que você esteja vivendo exatamente como Maria de Betânia, uma mulher que tinha o seu compromisso no Senhor, se prostrar aos pés do Senhor e reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e se derramava diante dele. Assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo para você, fique na paz, até amanhã, 10 horas, hein? Tchau, tchau!